Milionário vai ao hospital e descobre que sua mãe abandonada tem trigêmeos de um amor perdido. Roberto, o magnata por trás de um império global, entrou no hospital com a confiança de quem tem o mundo em suas mãos. Mas naquela manhã ensolarada, enquanto o cheiro de antissépticos invadia suas narinas, uma certa tensão o fazia revirar os olhos. Era apenas uma cirurgia de rotina, um procedimento simples para corrigir um problema no joelho que o atormentava há meses. No entanto, ali, cercado por enfermeiras e médicos em seu uniforme branco, sentia um peso no ar, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Diante daquelas portas azuis, uma enfermeira se aproximou com um semblante sério. "Senhor Roberto, temos." Urgente para falar. As palavras dela soaram como um trovão. Notícias sobre sua mãe, que sempre fora um fantasma em sua vida. Abandonara a família anos atrás e Roberto, apunhalado pela dor, dedicara sua vida a construir uma carreira que ele pensava ser sua única herança. Mas ali, ele soube que sua mãe estava internada, muito doente. O coração de Roberto acelerou. A raiva e a confusão misturaram-se num turbilhão dentro dele. Ele não entendia como poderia ter sido esquecida na poeira do passado. Ao chegar ao leito dela, a mulher exausta que ele viu tinha características que ele reconhecia. Os olhos, o nariz, aquele rosto envelhecido o perseguia em sonhos e pesadelos. Ela estava acompanhada de 3 jovens, cada um com um brilho peculiar nos olhos. Seus trigêmeos. Eram uma obra-prima em miniatura de um amor escondido, um amor que ele nunca soubera. Sua mãe murmura com dificuldade, a voz quase irreconhecível. "Eles são seus irmãos." As palavras a deixaram mais pálida. Seu passado, enferrujado e abandonado, desmoronava ao seu redor. Abalado, Roberto tinha uma sensação de que sua vida perfeita estava se desfazendo. Que história era aquela? 3 crianças que existiam em sua sombra, e ele nunca soubera. Cada um deles refletia um pouco dele mesmo, escolhas que pareciam tão distantes agora. Mas logo, entre o emaranhado de sentimentos confusos, um dos trigêmeos, Lucas, revelou um talento extraordinário para a música. Seu toque, suave no piano, trazia emoções à tona, e era impossível não sentir esperança em meio ao caos. O que poderia ser sua herança? Poderia Roberto recomeçar em busca dessa nova família que nunca soube que tinha? No entanto, o diretor do hospital, um homem astuto, com segredos sombrios da fortuna da família, começava a se interpor. Os sussurros que cercavam a condição de saúde de sua mãe, cada vez mais encadeados em um escândalo de sua antiga empresa, intensificavam a pressão sobre Roberto. Ele precisava decidir: lutaria para proteger esses laços recém-descobertos? E se sua fortuna estava em jogo, o que ele estaria disposto a sacrificar? Em meio a traições e mentiras, uma nova vida pulsava ali, clamando por atenção. A hora estava se esgotando, e Roberto, confrontando não apenas o passado, mas o futuro, se via em uma corrida contra o tempo. O que mais ele não sabia sobre sua família? Estaria pronto para desvendar verdades que poderiam mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa inacreditável que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava paralisado. A revelação de que tinha irmãos, aqueles trigêmeos que ele nunca soubera, o deixara em choque. Ele olhou para os três pequenos, que agora pareciam mais do que meras sombras de um passado esquecido. Eram parte dele, uma extensão de sua própria flash crucial, uma realidade que ele havia perdido sem nunca saber. Mas no meio desse furacão de emoções, a enfermeira que havia dado a notícia surgiu novamente, seu semblante ainda mais pálido. Senhor Roberto, precisamos falar, agora. O tom urgente em sua voz fez o coração dele acelerar. É sobre sua mãe. O estado dela piorou. Quando Ira seguiu até a sala de emergência, um alvoroço tomou conta do ambiente. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, enquanto o cheiro de desinfetantes era ainda mais intenso, quase sufocando. Roberto estava em estado de alerta, cada batida de seu coração ecoando nervosismo. Ele só conseguia pensar nas novas realidades que giravam ao seu redor, em como tudo mudara em questão de minutos. Logo, o médico se aproximou, e seus olhos eram sombrios. Senhor Roberto, precisamos ser francos. Sua mãe sofreu uma parada cardíaca. A situação é crítica. As palavras soaram como um murro no estômago. Ele só tinha uma chance de vê-la mais uma vez. Por favor, eu preciso falar com ela. Dentro da sala, sua mãe estava pálida, os monitores bipando em uma cadência desesperada. Assim que ela ouviu, um sorriso fraco surgiu em seu rosto. Roberto, a voz tremia. Desculpe por tudo. Eu não esperava que... Ele se aproximou, lutando contra as lágrimas. Mãe, eu não sabia sobre eles. Apontou para os trigêmeos, que agora observavam perplexos. Era uma cena de emoção crua, o encontro entre o passado e um futuro inesperado. Mas naquele instante tenso, algo estranho começou a acontecer. O aparelho de pressão arterial começou a apitar com intensidade. Os enfermeiros correram de volta, enquanto Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Não. Não, não! Ele gritou, mas a realidade golpeou com força. Uma troca frenética de formação médica envolveu sua mãe. Um médico, com expressão séria, afastou Roberto. Aguarde do lado de fora! Ele foi empurrado para o corredor, onde os murmúrios de outros pacientes e funcionários se misturavam em um ruído agoniante. Mas foi quando uma voz familiar se destacou da multidão. Roberto! Era Clara, uma antiga colega de escola, agora encarregada de um setor no hospital. O que está acontecendo? Você não deveria estar aqui por causa da sua cirurgia. O caos em volta dele parecia distante. Clara, algo está errado com a minha mãe. E aqueles são meus irmãos. A pressão começou a aumentar. Eu não sei o que fazer. Roberto, ouça, eu preciso te contar algo muito sério, sobre sua mãe e a herança dela. A urgência em sua voz capturou seu olhar. Ela não é só sua mãe, disse, as palavras pesadas com significado. Tem mais do que você imagina. E seu pai, ele não é quem você pensa que é. A respiração de Roberto falhou. O que poderia ser mais devastador do que descobrir que sua família estava envolta em segredos tão profundos? Como assim? O que você está dizendo? A cabeça girava. Ele não sabia se queria ouvir mais. Vamos para um lugar mais reservado. Clara instou, puxando-o por um corredor. O barulho aéreo das máquinas ecoava, e a sensação de desespero apertava seu peito. Ele se sentia perdido, mas uma parte dele queria entender. Naquele momento, enquanto se afastavam, um grito cortou o ar. Era a enfermeira do começo,
pálida como uma fantasma, os olhos arregalados. Roberto, temos um problema. Sua mãe, ela não resistiu. O chão desapareceu sob os pés de Roberto. A cada batida de seu coração descompassado, ele sentiu o peso do mundo. O que mais ele não sabia? Por que Clara estava envolvida? E qual era a verdadeira história que ligava todos eles? Em meio ao caos, ele compreendeu. A verdade estava tão próxima, mas o desespero o mantinha longe. Ele tinha que descobrir, não só para a mãe que perdeu, mas para as vidas de seus irmãos que dependiam dessa descoberta. A corrida pelo futuro estava apenas começando. O chão desapareceu sob os pés de Roberto. Ele mal tinha processado a notícia da morte de sua mãe, um golpe avassalador, quando a tensão no ar mudou de repente. Algo se agitou na sala de espera, como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Ele só podia olhar para Clara, que tinha um semblante pálido, os olhos arregalados, e um ar de urgência que se tornava quase palpável. E então, tudo aconteceu tão rápido. Um grito estridente cortou o ar. Não espere! Era a enfermeira novamente, agora mais próxima, mas seu tom estava cheio de desespero. Temos que agir. O coração dela não parou, mas ela não é quem pensamos que é. Roberto congelou. O que ela quis dizer com isso? Ele não conseguia processar todas as informações. A confusão se transformava em um caos na sua mente, enquanto Clara tentava insistir com a enfermeira. Do que você está falando? Perguntou Clara, sua voz falhando em tentar ser uma âncora na tempestade que estava se formando. A enfermeira respirou fundo, parecendo derrotada. A identidade dela foi trocada anos atrás. Sua mãe. Ela não é quem todos pensam que seja. O nome dela não é o que está nos registros. Há um erro nos documentos. A ideia deixava todos sem palavras, e um burburinho começou a crescer entre os outros familiares na sala. Roberto franziu a testa, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Como assim? O que isso tem a ver com tudo? Ele não sabia se sua raiva era contra a enfermeira ou contra o mundo que girava descontrolado ao seu redor. Ela não é a origem, o sofrimento dela. É uma fachada. Os trigêmeos, eles não são filhos de quem você pensa que são. Existe uma história inteira que precisa ser revelada. A enfermeira fez uma pausa, olhando para os pequenos que observavam em silêncio, como se cada palavra dela pudesse feri-los. Roberto, você precisa saber que sua família pode não ser a família que você sempre acreditou que tinha. O chão tornou-se um labirinto sob seus pés. Os rostos dos trigêmeos apareceram em sua mente, e agora eles eram como uma imagem embaçada. Tudo que ele conhecia, a dor da mãe ausente, a solidão que ele carregou, parecia ridículo diante daquela nova revelação. Mas isso não pode ser verdade, ele gaguejou, um pânico gelado correndo pela espinha. Precisamos agir logo, Clara disse, parecendo também atormentada. Não temos tempo. Há pessoas atrás desses segredos. E você precisa estar preparado. A enfermeira assentiu. A verdade não é apenas dolorosa, Roberto. Ela é perigosa. Se alguém descobrir que você sabe disso, não apenas sua vida, mas a vida dessas crianças estará em risco. Roberto sentiu a gravidade das palavras, como se a própria geladeira ao seu redor tivesse congelado. Perigos? Segredos? Ele balançou a cabeça, tentando ordenar os pensamentos. Como poderia estar tão longe da verdade? E quem ele realmente era, se nem mesmo sua mãe era o que parecia? O desespero se transformou em determinação. Ele não poderia permitir que essas vidas fossem desmanteladas pela sombra de um passado oculto. O que eu preciso fazer? Ele perguntou, decidido. Mas nesse momento,
O silêncio foi quebrado por uma sirene distantemente alta que soou dentro do hospital. A cena se tornava ainda mais caótica. Pessoas começaram a correr, e um alvoroço tomou conta do espaço. O hospital estava em alerta. Algo estava muito errado, e um terror crescente instaurado pela incerteza começou a dilacerar o que restava de sua sanidade. Ele se voltou para Clara, apenas para encontrar seu olhar repleto de temor. Roberto, não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. E nesse instante, o que antes era um desenrolar familiar se transformava em um labirinto obscuro, um emaranhado de segredos sussurrados e ameaças invisíveis. No calor do momento, enquanto novos rostos do hospital ofereciam ajuda, Roberto sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais distante. E enquanto tentava entender quem ele realmente era, ele percebeu que o verdadeiro perigo estava prestes a emergir da escuridão. O que mais ele não sabia? E no final, quem realmente era seu pai? Roberto mal tinha processado a notícia devastadora da morte de sua mãe, quando o silêncio do corredor foi quebrado por um estrondo. As portas de emergência se abriram repentinamente e paramédicos emergiram, levando uma maca que gritava por socorro. O caos estava se desenrolando à sua volta, mas a única coisa que importava naquele momento era a sua mãe. Ele estava paralisado, com a mente girando em espiral. O que estava acontecendo? Roberto, precisamos sair! Clara gritou, arrastando para longe da sala em que tudo se desenrolava. Ele sentia o coração na garganta, o terror tomando conta dele, mas era impossível não olhar para a maca. E quando os paramédicos passaram, ele notou que a paciente era uma mulher. Não poderia ser. O rosto dela estava coberto, mas ele reconheceria aquele corpo em qualquer lugar. Parada cardíaca, um dos médicos gritou. Ela precisa de reanimação. O mundo ao redor de Roberto se desfez. Ele se afastou involuntariamente, e a mão de Clara apertou seu braço, mas tudo se tornou um borrão. O que era essa mulher? Como ela estava ali, ocupando um lugar que já parecia definitivo, interrompendo o luto que começava a se instalar? Ele não podia acreditar. O choque bateu nele como um soco no estômago. Roberto! Clara chamou, seu tom urgente o puxando de volta à realidade. Temos que ir agora! Antes que pudesse responder, o corredor ao redor dele se iluminou. Luzes piscavam e as sirenes se tornaram cada vez mais altas, ressoando no interior do hospital. Algo estava muito errado. Ele seguiu Clara, mas seus olhos ainda estavam fixos na mulher que se parecia tanto com a mãe. Seu passado, os segredos, tudo começou a conflitar em sua mente de maneira vertiginosa. Clara parou abruptamente, puxando-o para trás de uma porta de emergência. Roberto, você não vai acreditar no que eu estou prestes a te dizer. Seja rápido, Clara. O que está acontecendo? Ele estava agitado. A adrenalina correndo. A mulher na maca, ela se parece com sua mãe, mas não é. Ela, Clara hesitou, a voz falhando. Ela é sua verdadeira mãe. O tempo parou. A mente de Roberto explodiu com essa afirmação. O que você está dizendo? Suas palavras saíram como um sussurro. Como assim? Eu não tenho certeza como explicar, mas sua mãe, a mulher que você conheceu, não era quem você pensava. A verdadeira, a mulher na maca, ela é sua mãe biológica. Clara olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. A história é complexa, mas sua mãe adotiva, na verdade, ela a sequestrou há anos. Ele mal conseguiu respirar, a revelação o esmagando. Ele se sentiu despojado de qualquer estabilidade mental. Por que ninguém me disse isso? Por que isso nunca chegou até mim? Seus olhos se encheram de lágrimas, uma mistura de incredulidade e raiva.
o diretor do hospital e sua mãe adotiva, havia algo maior em jogo. Eles esconderam a verdade. Existem documentos, histórias que você precisa descobrir. Clara se aproximou. A intensidade em seu olhar era inegável. Mas você precisa ter cuidado. Há pessoas que não querem que você revele a verdade. O barulho se intensificou, gritos ecoando, e a porta de emergência se fechando atrás deles, como se o mundo estivesse prestes a entrar em colapso. Eu não posso acreditar, murmurei. E os trigêmeos? Eles são filhos de quem? Eu não sei. Mas o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você já conheceu. Ela olhou diretamente em seus olhos. Você precisa ir até eles, antes que seja tarde demais. Enquanto os sons de sirenes ressoavam, Roberto percebeu que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida. Uma fase que prometia não apenas respostas, mas perigos que poderiam ser mortais. Quem ele realmente era? E o que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto a realidade se desenrolava lentamente, ele sentiu uma determinação crescente, não apenas para proteger a nova família que descobrirá, mas para descobrir a verdade assustadora que o cercava. O que mais ele não sabia? Uma nova jornada estava apenas começando, e ele estava mais perdido do que nunca. Roberto mal tinha processado a notícia devastadora da morte de sua mãe, quando o silêncio do corredor foi quebrado por um estalar de vozes e corredores repletos de movimento. Clara puxou-o para trás de uma porta de emergência, mas o mundo ao redor parecia girar. Ele queria entender tudo, mas a confusão o dominava. O que estava acontecendo? Então, de repente, um novo barulho cortou o ar. O som de um vidro quebrando. Ele ouviu gritos, e a adrenalina disparou. Clara olhou para ele, os olhos arregalados. Temos que ter cuidado, Roberto. Ele pode estar aqui. Quem? O que você está falando? Ele estava perdido, atordoado. Antes que pudesse se recompor, um homem alto e ameaçador apareceu no corredor, seu olhar fixo em Roberto. Uma sombra que parecia aterradora. Você, Roberto! O homem avançou em sua direção, com uma expressão de ódio que fez o coração de Roberto disparar. Saia! Rápido! Clara gritou, mas Roberto estava paralisado. O que aquele homem queria? As lembranças amargas da sua infância, a dor da rejeição, tudo se misturava como um turbilhão em sua mente. Enquanto a tensão aumentava, o homem puxou algo do bolso. Você não sabe a verdade. Sua voz cortou o ar como uma faca. Seus irmãos, eles não são o que você pensa. Roberto sentiu o chão sob os pés escorregar. O que você quer dizer com isso? O pânico o consumia. Ele olhou para Clara, buscando uma resposta, mas ela estava tão assustada quanto ele. O homem deu um passo à frente, sua voz baixa e ameaçadora. A mulher que você pensou que era sua. Mãe, ela não é a única que estava escondendo segredos. Você também tem um pai. Ele fez uma pausa e o silêncio se espalhou. Seu verdadeiro pai está vivo, e ele não é quem você imagina. Roberto sentiu um frio na espinha. Como assim? Como você sabe disso? O nó em sua garganta apertou, e sua mente girava enquanto tentava processar essa nova revelação. Se você não escapar agora, não terá a chance de descobrir a verdade que está enterrada nas sombras. Há pessoas que farão de tudo para manter esse segredo, e você não pode confiar em ninguém. O homem olhou rapidamente para os lados, sua urgência palpável. Saia daqui. Clara puxou a mão de Roberto. Sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Roberto, precisamos de um plano. Essa verdade pode destruir tudo, mas também pode te salvar. Vamos para onde você pode se proteger e descobrir mais. Vamos descobrir quem realmente é seu pai. E enquanto o homem se afastava, clínicos e paramédicos passaram, espalhando por todo o corredor. Tudo parecia um grande jogo de peças.
Roberto ainda não sabia quem ele era de verdade, e em um instante, o desconforto deu lugar a um novo tipo de forte barulho ecoou pela ala, e a notícia de uma fuga de emergência veio acompanhada de sirenes inconfundíveis. O hospital estava em estado de alerta, e Roberto sentiu que o tempo estava se esgotando. O que está acontecendo? Precisamos sair antes que eles venham atrás de você. A verdade pode mudar tudo, mas é mais perigosa do que você imagina. E assim, enquanto eles corriam pelos corredores, a sinfonia de gritos e sirenes se misturava ao tumulto que reinava em sua mente. O que mais ele não sabia sobre sua família? E no final das contas, quem era realmente o homem que o observava das sombras? Um novo entendimento estava prestes a se revelar. E Roberto não poderia deixar que a verdade escapasse mais uma vez. Roberto estava paralisado. O caos ao redor o envolvia, mas sua mente girava em torno das palavras de Clara e do homem que havia aparecido do nada. Tudo foge do controle. Quem é essa mulher que gritou? Ele repetia em sua mente, tentando colocar as peças no lugar. Enquanto Clara o puxava para longe, seu coração batia acelerado. A adrenalina corria em suas veias. De repente, um barulho intenso ecoou através do corredor. Como uma explosão. As luzes começaram a piscar e ele sentiu a atmosfera mudando. Clara, o que foi isso? Ele parou, sentindo o nó na garganta apertar mais forte. O pânico encheu suas entranhas, mas Clara o puxou novamente. Não temos tempo. Precisamos sair agora. A pressa estava estampada em seu rosto. Enquanto corriam por um corredor lateral, puderam ouvir sirenes se aproximando. A sensação de urgência se intensificava. Mas quando eles se voltaram, um grupo de homens surgiu, como sombras ameaçadoras. Todos vestidos de preto, o olhar fixo em Roberto. O mais alto deles se inclinou para a frente, um sorriso desdenhoso no rosto. Olha quem temos aqui. Roberto, o herdeiro. Você finalmente acordou para a verdade. Quem é você? O que quer de mim? Roberto não conseguia entender. Eu sou quem cuida dos segredos da sua família. E a verdade? A verdade é um fardo que você não está pronto para carregar. Segurança na voz daquele homem lhe deu calafrios. Segredos? Que segredos? A confusão aumentava quando Clara apertou a mão de Roberto, sem saber se deveriam prosseguir ou se voltar. Você não tem ideia de quem realmente é, não é? O homem continuou. E sua mãe, a que você... Assuntos que não entende. Tudo que você ama pode ser perdido. Aqueles trigêmeos, eles são muito mais importantes do que você imagina. Ele sentiu o mundo girar. Do que você está falando? O que eles têm a ver com isso? Roberto sentia que a vida estava se esvaindo de suas mãos. Eles são a chave, Roberto, e você vai precisar deles. As sirenes se aproximavam, mas não eram só os paramédicos. Outros homens armados começaram a surgir. Um clima de caos se instaurando, e a tensão era palpável. Vamos, Roberto! Clara gritou. Eles correram, a adrenalina agora se misturando com o desespero. O corredor se estendia à sua frente, uma rede de possibilidades e perigos. Mas neste momento de aflição, uma voz quebrou o caos. Roberto, espere! Era Lucas, um dos trigêmeos, que havia surgido de algum lugar. Os olhos dele estavam cheios de temor. A verdade sobre o passado não é como você pensa. Você precisa ouvir. Roberto congelou. Como assim ele precisava ouvir? O que mais ele não sabia? Tudo desmoronava ao seu redor. E nesse instante de revelação, o chão sob seus pés pareceu tremer. O que ele realmente conhecia sobre sua mãe, seu pai, sua família. Ele olhou para Clara, depois para Lucas, sentindo uma nova onda de confusão e urgência. O que você quer dizer com isso?
Você precisa saber quem eu sou, quem nós somos. A urgência na voz de Lucas cortou ainda mais a tensão no ar. E antes que essas palavras pudessem se instalar em sua mente, outra explosão ocorreu, desta vez mais perto, e um grito ecoou. Roberto olhou diretamente para Lucas, sentindo que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido naquele labirinto de mentiras? E quem era realmente sua família? Mais uma vez, o ciclo de revelações estava prestes a começar. Roberto estava paralisado. O olhar ansioso de Lucas o hipnotizava, e as lembranças de segredos e mentiras dançavam em sua mente. As palavras do homem ameaçador ecoavam como um tambor. Sua mãe não morreu, e seu verdadeiro pai está vivo. Era um turbilhão, e a cada segundo perdido, o medo aumentava. Roberto! O grito de Clara trouxe-o de volta. Precisamos ir agora. A urgência na voz dela fazia seu coração acelerar. Mas ele não podia deixar aquilo passar. Lucas, o que você queria me contar? Ele sentia que seu mundo estava desabando, mas a insistência em encontrar respostas o mantinha firme. Roberto, você não sabe, você não faz ideia do porquê de tudo isso. Lucas olhou ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. Seu rosto estava pálido e os olhos cheios de ansiedade. A verdade é mais complicada do que você imagina. Justo quando as palavras de Lucas começaram a se instalar, uma nova explosão ressoou pelo corredor. A sala tremeu e uma chuva de vidro caiu do teto. Claro que não era normal. Vamos, gritou Clara, puxando Roberto para longe da cena. Mas algo no ar tinha mudado. Roberto agora estava mais confuso do que nunca. Eles estão aqui. Eles querem que você nunca descubra nada. Lucas disse, o desespero transparecendo. Ele parecia frágil, quase como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre ele. O medo do desconhecido pairava entre eles. No entanto, o barulho da multidão crescendo aparecia como um eco distante. E em meio àquela confusão, um grupo de pessoas surgiu. Eram mais do que simples curiosos. Pareciam estar ali por um motivo. O olhar feroz naquela direção fez Roberto estremecer. Vocês não vão escapar. Um dos membros do grupo, um homem alto com um olhar gelado, gritou. Roberto, eu sei que você tem perguntas, mas pode não querer saber as respostas. Seu tom era ameaçador, e Roberto sentiu o aperto no peito. O grupo se aproximava. De quem você está falando? A voz de Roberto tremia, e Clara se posicionou à sua frente, como uma escudo. Nada parecia certo. Quando o homem deu um passo em direção a eles, o tempo pareceu parar. As luzes começaram a piscar novamente, enquanto uma nuvem de fumaça envolvia o corredor. Vamos sair daqui! Clara gritou. Mas não havia como escapar da realidade. Eles estavam presos. O que mais poderia acontecer? E naquele instante, enquanto o homem alto se aproximava, Lucas gritou. A verdade é que aqueles trigêmeos não são apenas irmãos para você. Eles são filhos de pessoas diferentes. E isso muda tudo. Ele estava desesperado. Uma explosão de emoções. Roberto congelou, como se o mundo tivesse parado. O quê? Como assim? O que você quer dizer? Ele olhava fixamente para Lucas, esperando uma explicação. Mas a fumaça começou a se dissipar, revelando mais caos. O homem continuou. Esses segredos não são para você. Eles não podem saber. Ele gesticulou para o grupo atrás dele. E então, em um momento que parecia um estalo, ele derrubou Aigo no chão. Uma luz forte iluminou o corredor, banhando tudo em um brilho ofuscante.
Não! O que você... A voz de Roberto se perdeu no grito abafado da explosão que se seguiu. O impacto foi como um soco no estômago. O chão tremeu sob eles, diferenciando amigos de inimigos em questão de segundos. Quando a poeira assentou, Roberto se encontrou no chão, atordoado. Ele olhou em volta, a cena se transformou em um caos de corpos e vozes. No meio da confusão, ele avistou Clara caída, o olhar surpreso em seu rosto. O desespero tomou conta dele. Clara! Ele se levantou, correndo na direção dela. Mas o que encontrou deixou-o sem palavras. O homem que estava com o grupo estava agora ao lado de Clara, apoiando-a. Você não entende, Roberto. Ela está mais envolvida do que você imagina. Ele se virou, e seu sorriso gelado estava de volta. Como assim? Roberto não conseguia processar. Cada palavra jogava mais peso sobre seu peito. Ao olhar para Clara, ele viu uma expressão que não conhecia. Dúvida, talvez? Ele queria saber a verdade, mas tudo se tornava mais distante. O que? Mas você está escondendo, Clara? Sua voz era um sussurro, mas soava como um grito. O choque no ar era palpável, uma tensão que se acumulava. E naquele momento, tudo o que Roberto achava conhecer desmoronou. A pergunta pairava no ar. Que lealdades eram verdadeiras? E quanto mais ele cresce, mais perigosas se tornavam as verdades que ainda esperavam ser reveladas. O futuro era incerto, e a busca por respostas apenas começava. Roberto estava paralisado. O olhar ansioso de Lucas o hipnotizava, e as lembranças de segredos e mentiras dançavam em sua mente. As palavras do homem ameaçador ecoavam como um tambor. Sua mãe não morreu, e seu verdadeiro pai está vivo. Era um turbilhão, e a cada segundo, perdido, o medo aumentava. Roberto! O grito de Clara trouxe-o de volta. Precisamos ir agora. A urgência na voz dela fazia seu coração acelerar. Mas ele não podia deixar aquilo passar. Lucas, o que você queria me contar? Ele sentia que seu mundo estava desabando, mas a insistência em encontrar respostas o mantinha firme. Roberto, você não sabe. Você não faz ideia do porquê de tudo isso. Lucas olhou ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Seu rosto estava pálido e os olhos cheios de ansiedade. A verdade é mais complicada do que você imagina. Justo quando as palavras de Lucas começaram a se instalar, uma nova explosão ressoou pelo corredor. A sala tremeu e uma chuva de vidro caiu do teto. Claro que não era normal. Vamos! Gritou Clara, puxando Roberto para longe da cena. Mas algo no ar tinha mudado. Roberto agora estava mais confuso do que nunca. Eles estão aqui. Eles querem que você nunca descubra nada. Lucas disse, o desespero transparecendo. Ele parecia frágil, quase como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre ele. O medo do desconhecido pairava entre eles. No entanto, o barulho da multidão crescendo aparecia como um eco distante. E em meio àquela confusão, um grupo de pessoas surgiu. Eram mais do que simples curiosos. Pareciam estar ali por um motivo. O olhar feroz naquela direção fez Roberto estremecer. Vocês não vão escapar. Um dos membros do grupo, um homem alto com um olhar gelado, gritou. Roberto, eu sei que você tem perguntas, mas pode não querer saber as respostas. Seu tom era ameaçador e Roberto sentiu o aperto no peito. O grupo se aproximava. De quem você está falando? A voz de Roberto tremia e Clara se posicionou à sua frente, como um escudo. Nada parecia certo. Quando o homem deu um passo em direção a eles, o tempo pareceu parar. As luzes começaram a piscar novamente, enquanto uma nuvem de fumaça envolvia o corredor. Vamos sair daqui, Clara gritou.
Mas não havia como escapar da realidade. Eles estavam presos. O que mais poderia acontecer? E naquele instante, enquanto o homem alto se aproximava, Lucas gritou: "A verdade é que aqueles trigêmeos não são apenas irmãos para você. Eles são filhos de pessoas diferentes. E isso muda tudo." Ele estava desesperado. Uma explosão de emoções. Roberto congelou, como se o mundo tivesse parado. "O quê? Como assim? O que você quer dizer?" Ele olhava fixamente para Lucas, esperando uma explicação. Mas a fumaça começou a se dissipar, revelando mais caos. O homem continuou: "Esses segredos não são para você. Eles não podem saber." Ele gesticulou para o grupo atrás dele e então, em um momento que parecia um estalo, ele derrubou algo no chão. Uma luz forte iluminou o corredor, banhando tudo em um brilho ofuscante. "Não! O quê? Você?" A voz de Roberto se perdeu no grito abafado da explosão que se seguiu. O impacto foi como um soco no estômago. O chão tremeu sob eles, diferenciando amigos de inimigos em questão de segundos. Quando a poeira assentou, Roberto se encontrou no chão, atordoado. Ele olhou em volta, a cena se transformou em um caos de corpos e vozes. No meio da confusão, ele avistou Clara caída, o olhar surpreso em seu rosto. O desespero tomou conta dele. "Clara!" Ele se levantou, correndo na direção dela. Mas o que encontrou deixou-o sem palavras. O homem que estava com o grupo estava agora ao lado de Clara, apoiando-a. "Você não entende, Roberto. Ela está mais envolvida do que você imagina." Ele se virou e seu sorriso gelado estava de volta. "Como assim?" Roberto não conseguia processar. Cada palavra jogava mais peso sobre seu peito. Ao olhar para Clara, ele viu uma expressão que não conhecia. Dúvida, talvez? Ele queria saber a verdade, mas tudo se tornava mais distante. "O que mais você está escondendo, Clara?" Sua voz era um sussurro, mas soava como um grito. O choque no ar era palpável, uma tensão que se acumulava. E então, Clara olhou para Roberto, sua voz quase um sussurro. "Roberto, você é o filho do homem que está atrás de nós." Ele congelou. "O quê? Como assim?" O nó na garganta se apertou. "Você sabia?" "Não foi assim que eu quis que você soubesse," ela começou a dizer. Mas uma nova onda de terror invadiu o corredor. Alguém apareceu na porta de emergência com um olhar furioso. Era um homem com um rosto que Roberto reconhecia instantaneamente. Seu pai. "Ninguém pode saber a verdade," ele gritou. Roberto sentiu o mundo desabar. Ele estava mais próximo do que nunca da verdade, mas também mais distante de quem realmente era. E a confusão agora virou uma tempestade. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado? Tudo estava prestes a mudar, e ele se perguntava se conseguiria lidar com as consequências. Roberto estava sem chão. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, cada uma delas mais pesada que a anterior. "Você é o filho do homem que está atrás de nós." O que isso significava? Seu coração disparou. Ele olhou para Clara, depois para Lucas. Dúvidas iniciaram uma dança caótica em sua mente. "Roberto, ouça-me!" Clara gritou acima do caos. "Precisamos sair antes que eles cheguem." O grupo de homens se aproximava cada vez mais, com olhares determinados, como predadores prontos para atacar. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Roger, o homem alto que parecia saber demais, deu um passo à frente. "Chegou a hora de você descobrir a verdade. E a verdade é, você não é o que pensa que é." Roberto sentiu
o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, enquanto olhava em volta, buscando qualquer espaço para escapar. Você é fruto de um jogo de poder, uma troca estratégica entre famílias. Sua mãe, a mulher que você chorou, ela não é sua mãe biológica. Ela foi escolhida para cuidar de você. Mas, na verdade, você é filho de uma mulher que está presa no fundo de um escândalo envolvendo seu verdadeiro pai. O olhar de Roger pierceava sua alma, e cada palavra perfurava o que restava de sua certeza. A revelação o deixou atordoado. Meu pai? Quem é ele? O que você quer dizer com escândalo? A raiva e a confusão se entrelaçavam, enquanto Clara, com lágrimas nos olhos, puxou Roberto mais perto. Roberto, não ouça ele. Ele só quer te manipular. Vamos, precisamos sair agora. Clara estava frenética, suas mãos tremendo. Mas Lucas interrompeu. Ele está dizendo a verdade. Roberto, você precisa saber. A sua mãe, ela fez um pacto. E os trigêmeos, eles não são o que você pensa. Eles não são apenas irmãos, são parte de um plano maior. A voz dele estava repleta de desespero, como se cada palavra estivesse carregada com a urgência de 1000 emoções. O caos ao redor já não importava. O que mais ele não sabia? O pânico começou a crescer. Que plano? Roberto perguntou, a voz falhando. Ele olhou para os trigêmeos, que pareciam tão perdidos e inocentes, sem entender a complexidade da situação. Mas Roger tomou a dianteira novamente. Estamos todos em risco. Se você se juntar a nós, pode descobrir onde sua verdadeira lealdade reside. Cante com os outros, ou o mesmo pode acontecer com você e com eles. A tensão estava insuportável. De repente, um estrondo cortou o ar e a porta de emergência despencou. Não era uma entrada triunfal, mas uma saída provisória. E grupos de seguranças armados entraram, cercando todos os lados. Roger gritou. Já era! Eles estão aqui para te pegar! Segurem-no! Ao mesmo tempo, uma luz ofuscante invadiu a sala. Clara se lançou para a frente, e Roberto sentiu a brisa de algo cortante parar ao seu lado. Ele olhou rapidamente para ela, apenas para ver um brilho no ar. Uma explosão. As paredes tremeram e o som foi ensurdecedor. Ele caiu, e tudo virou uma névoa de fumaça e gritos. Quando a poeira assentou, Roberto se levantou, o corpo dolente. Clara estava estendida no chão, e seu coração disparou. Clara, não! Não! Ele correu para ela, mas a realidade parecia distorcida. Assim que chegou perto, ele notou algo nas mãos dela. Uma pequena foto. O que era aquilo? Ele olhou para a imagem e seu mundo desabou. Era uma foto de sua mãe, mas ao lado dela estava uma mulher que ele conhecia. A mulher que Roger chamara de sua mãe biológica. Ele não conseguia mais raciocinar. A verdade estava mais perto do que nunca e devastadora. Clara, me diga que não é verdade, não pode ser. As palavras saíram entrecortadas. A dor era insuportável. O olhar dela era tudo o que ele precisava. O que mais estava preso nas sombras desse mistério? E o que a queda de uma imagem poderia significar para tudo o que ele acreditava? Ele não tinha a resposta, mas sentia que algo monumental estava prestes a se revelar. Uma verdade que mudaria tudo. O que mais poderia acontecer ali, na escuridão daquele hospital, enquanto o perigo se aproximava? Roberto estava paralisado. O olhar perdido de Clara, a imagem de sua mãe estendida no chão. Tudo aquilo girava em sua mente. A dor era avassaladora, e quando finalmente segurou a foto nas mãos, um novo mundo se abriu. Clara, como você pôde me esconder isso? A voz dele saiu como um sussurro,
quase um lamento. Eu não queria. Você não faz ideia do que isso poderia significar. Clara estava em pânico, mas a urgência não podia esperar. O homem ameaçador se aproximou, pressionando suas mãos contra a parede. Você está bem? Roberto olhou em volta. Os seguranças estavam lá, cercando-os. O pânico aumentou e ele começou a perceber que não tinha apenas sua vida em risco, mas a de todos à sua volta. Precisamos sair daqui, agora! Ele puxou Clara pelo braço, mas Lucas também estava lá. Eu tenho que te contar a verdade antes que seja tarde. Não, Lucas, temos que ir, Clara gritou. Mas Roberto se virou, preso entre o perigo e a busca pela verdade. O que você sabe? Tudo isso é muito mais profundo. Eu não sou apenas seu irmão. Somos todos parte de um grande plano. Sua mãe, aquela que você conhece, não sou eu quem deve falar. Mas você precisa entender. A urgência na voz de Lucas cortou o ar. Mas Roger, o homem alto, não deixou que a conversa prosseguisse. O que você quer? Não pode ficar aqui, Roberto. Ele falava com uma intensidade que deixava claro que o tempo estava se esgotando. Sirenes ecoavam mais perto e o caos era palpável. Roberto olhou para Clara. Ela tinha lágrimas nos olhos e ele sabia que precisava confiar nela. A vida que acreditava ter estava se desmoronando, mas a esperança ainda piscava. Então vamos, franziu a testa. Vamos sair dessa, por nós e pelas crianças, por essa nova família. E sem hesitar mais, puxou Clara e Lucas para uma saída lateral. O corredor estava mais escuro, mas eles podiam ouvir os passos rápidos dos seguranças atrás deles. A adrenalina pulsava e o desespero crescia a cada segundo. Se você é filho daquele homem, então as coisas podem mudar. Você pode ter a chance de se salvar, mas deve se unir a nós. Precisamos da sua ajuda, Lucas implorou, mas a urgência estava dominando o momento. Eles correram, viraram à direita, saltaram por cima de destroços, e então cruzaram com um grupo familiar, os trigêmeos, filhos da mulher biológica de Roberto. Ali estavam, olhos brilhantes de medo, mas também de esperança. O que está acontecendo? Gritaram ao mesmo tempo. Vocês precisam ficar juntos. Não podemos deixá-los. Clara gritou. O calor da proteção familiar estava ali, e Roberto sentiu uma onda de determinação. Vocês são mais fortes do que pensam. Vamos juntos enfrentar isso. E quando viraram a esquina, encontraram-se com Roger novamente. Ele bloqueou o caminho, mas a presença de Clara e Lucas ao seu lado fez a diferença. Você não precisa seguir esse caminho. A verdade pode te destruir. Seja o que for, você não deve se envolver. Ele advertiu. Não, Roger. A verdade é tudo o que buscamos. Roberto gritou, a raiva e a determinação ecoando em sua voz. Eu sou o que sou. Não tenho medo mais de quem realmente sou. No momento seguinte, um novo som irrompeu. Um estrondo. O teto começou a desabar e a luz piscou novamente. Um pânico irrompeu. Cuidado! Foi o último grito de Clara. Roberto se lançou para proteger os trigêmeos, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. E enquanto caía ao chão, uma mistura de medo e esperança tomou conta dele. A verdade estava ali, mesmo se o resultado fosse a destruição. E naqueles segundos que pareciam eternos, Roberto percebeu que, independentemente do que acontecesse após aquela explosão, a luta pela verdade e pela família continuaria. Apenas juntos eles poderiam enfrentar o desconhecido. E você, amigo, o que achou desse desfecho? Esse é o momento para você se inscrever no canal
e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a levar mais histórias a todos. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora.